Vamos ver se carrega aqui. Ah, agora sim carregou. Agora sim. Listo. Agora sim carregou. Agora sim. Agora sim. Agora sim, pessoal. Carregou. Agora você Agora que já entrou sim. aí, que eu tô vendo ali que tem um, Já. né? Então já carregou. Já. Então eu não estou falando sozinho, né? Então eu estou falando com alguém. Isso aí. Legal. Será? Bom dia, Ana Bom Montalvão, dia. Graça e Paz. Sim. A Áurea Serene também, juntamente com o Vanderlei. Bom dia. Sim, é verdade. E já já a gente começa porque aqui são problemas técnicos, pessoal. Técnicos. O estúdio da Virazate, ele não faz Sim, agora tá normal, olha lá. Os estúdios da Virazate, ele não faz testes antes, né, pessoal? Então fica tudo ao vivo, viu? Tudo ao vivo. E eu e a Ana também estamos ao vivo aqui. Aleluia! Ao vivinho. Ela no Aleluia e eu no Aleluia. O Aleluia do brasileiro, né? Do português nosso. É isso aí. É isso aí. E você que está nos assistindo também na nossa salinha privativa, seja bem-vindo em nome de Jesus. E daqui a pouquinho a gente já começa com uma reflexão pequena da palavra de Deus, né? Não é pregação. Um abraço forte Não em vosotros. Viu? Não é uma pregação. Vem mais pra cá, você tá muito pra aí. É uma reflexão. Eu fico espremido aqui, pessoal. Você fica espremido. Fico espremido. Ainda bem que eu não sou tão gordo, tão largo, porque senão vocês iam ver partes off de mim. Vocês iam ver essa parte aqui. Entendeu? Agora tá bom, ô, Josi. Porque tava com problema a plataforma. A Ana tá aqui, né? Com esse corpão, né, irmão? Corpão. E se eu tivesse um corpão, ia ter dois corpudos. Então já já a gente começa. Sim. Bom dia, bem-vindos à nossa Manhã com Deus. Sim, é verdade. Sim, com muita seriedade, né, pessoal? Assim, tá. Sim. Podem pensar assim. E hoje nós vamos meditar aqui. Sim. Bom dia, Cris. Lucas. Bom dia, Sueli. Bom dia a todos em nossa Manhã com Deus. E buenos dias a você também que está aí em privado. Seja bem-vindo em nosso meio. Então agora eu vou falar, porque dois corpos não ocupam o mesmo espaço, é uma lei da física, e dois falando não é uma conversa, parece que é uma confusão de palavras. Então, enquanto um fala, o outro se aquieta. Aleluia! Então agora eu vou falar e ela vai se aquietar. Sim! E é difícil ela se aquietar, viu, pessoal? Entendeu? Ela fala até dormindo. Não faço isso não. É o Pepe que faz. A gente escuta o Pedro falando do quarto dele. Então bom dia, Josimei, a Josi, bom dia, Sueli, bom dia, Cristiane Mota, já tinha falado bom dia para Ana Montalvão. Bom dia a você que está aí também na nossa sala privativa. Então vamos meditar na palavra hoje, Lucas 5, nós vamos ler dos versos 12 ao 16. Eu vou ler também em espanhol. A cura de um leproso. E eu vou ler rápido aqui porque tem a leitura em espanhol. A leitura em espanhol ela demora um pouco porque é em espanhol. Sim. Então, né? Mas eu não quero levar muito tempo hoje na nossa reflexão, não. Tá? Eu sei que todos também saem para o trabalho também, né? A nossa querida Ana Montalvão, né? Tem daqui a pouquinho que se apresentar a chefias. É. Então vamos lá. Vamos.
Estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se, rosto em terra, rogou-lhe: se quiseres, podes me purificar. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus lhe ordenou: não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. O verso 15 diz: todavia as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Amém? Que o Espírito Santo fale conosco nesta manhã. Aleluia. Em nome de Jesus. A Ana vai ler aqui rapidamente para que a gente esteja já compartilhando aqui. Em outra ocasião, quando Jesus estava em um pueblo, se apresentou um homem cubierto de lepra. Ao ver a Jesus, caiu o rosto em terra e lhe suplicou: Senhor, si quieres, puedes limpiar-me. Jesús extendió la mano y tocó al hombre. Si quiero, le dijo, queda limpio. Y al significa no diga a ninguém. Le ordenó Jesús: solo ve, preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés, para que sirva de testimonio. Sin embargo, la fama de Jesús se extendía cada vez más, de modo que acudían a él multitud para oírlo y para que los sanara de sus enfermedades. Por su parte, solía retirarse a lugares solitarios para orar. Esta es la palabra en español para usted, que está en Lucas 5, a partir del versículo 12 hasta el versículo 16. Listo, mi esposo. Então, aqui o texto relata a cura de um homem com lepra. A Bíblia não relata quem era esse homem, o seu nome, onde ele morava, o local exatamente onde ele foi curado por Jesus, né? E como nós estamos falando aqui nesta manhã, não perca a esperança. Então este homem, ele é o quê? Ele é uma maquete. O que é uma maquete? Maquete é um desenho, é uma miniatura de algo que será feito. Por exemplo, quando você vai adquirir um apartamento, e você vai lá naqueles locais que estão vendendo o empreendimento, né? Você vê uma maquete de como será o empreendimento, como será o prédio. Então, esse homem, para nós aqui, ele tipifica uma maquete da desesperança humana. A lepra era a doença mais temida daquela época. Havia alguns tipos de doença de pele. A lepra é um tipo de doença de pele. Só que havia algumas que eram rapidamente curáveis, que tinha cura rápida. Certo? Mas, via de regra, a lepra era uma doença muito contagiosa e muito temida naquela época, né? E a pessoa que estava com lepra, ela tinha que ir para uma quarentena, certo? Ela tinha que ser afastada do convívio social, entendeu? Sem qualquer perspectiva de retorno. Porque quem é que iria cuidar daquela pessoa
com lepra. Ela se retirava para um Sim, local onde ficavam os leprosos. Uma caverna, sei lá, um local longe da civilização, longe do convívio social, né? E o texto relata para nós essa situação de um homem leproso, a situação de um homem leproso, certo? No estágio avançado de sua doença, depois de esgotados todos os esforços humanos, então esse homem estava com uma lepra, certamente havia esgotado os esforços humanos, né? E depois também de buscar em vão, de repente, os recursos da ciência do seu tempo, não é verdade? Então todo mundo que tinha lepra certamente queria se livrar dela, mas quais eram os recursos que havia? Quais eram as possibilidades humanas, né, para se curar daquela enfermidade, certo? Então esse homem vê o seu corpo sendo devastado, transformado em uma espécie de sucata humana, olha que situação, né? Uma carcaça humana da carne apodrecendo, porque a lepra, ela apodrecia a carne, aonde estava a ferida dela, né? E aquele homem, a Bíblia diz que ele estava coberto, né? Coberto com trapos nojentos, trapos mal cheirosos, porque a doença era mal cheirosa, era uma doença que contaminava, que deixava as pessoas mal cheirosas, deixava verdadeiramente um maltrapilho humano, entendeu? Uma pessoa numa condição da mais miserável possível, fisicamente triste. falando, triste de ver Triste. como é que eram os leprosos daquela época. A lepra que não havia doença para ele. E esse homem, mesmo nessa condição, com seus trapos sobre o seu corpo mal cheirosos, entendeu? Ele rompe a barreira da quarentena, né? Ele rompe o isolamento social, certo? Ele quebra todo tipo de protocolo de regras sanitárias que devia existir naquela época, ou qualquer regra que existia para pessoas naquela condição que estava aquele homem. E ele se aproxima de Jesus. Ele se aproxima de Jesus, se prostra diante dele e diz a Jesus: se queres, podes purificar-me. Ele faz um pedido a Jesus: se queres, pode me purificar. Aleluia! É esse Deus que eu creio. E Jesus diz: o que Jesus diz para ele? Quero. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: quero. Sim. Seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Deus. Aqui eu poderia até encerrar já a nossa Aleluia! fala. Esse é nosso Senhor. Mas eu quero trazer aqui pelo menos umas lições aqui da Verdade. lepra, que esse texto nos mostra. Esse texto nos mostra muitas lições que dão uma pregação. É Mas verdade. como nós não estamos pregando, É nós uma queremos palavra pelo menos breve, não? uma palavra breve. Sim, é. Então eu quero apenas tirar alguns ensinamentos da lições. lepra Sim, para nossas vidas. O que a lepra significa. E é interessante que aqui os três evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, eles relatam este acontecimento. Só que o relato de Lucas, ele é um relato um pouco mais apurado no sentido de entendermos aqui o homem, a condição do homem. É por isso que eu quero esgotar um pouco a nossa fala sobre a questão da condição do homem, porque vai tipificar muitas vezes a condição que nós estamos vivendo hoje, não com lepra, mas com algumas outras situações que podem representar uma lepra para as nossas vidas. Então Lucas, ele era médico, o evangelista Lucas, que escreveu
o Evangelho de Lucas, ele é médico. Então ele fala com mais propriedade sobre a condição do homem. Porque Mateus diz que se aproximou de Jesus um leproso. Marcos também fala a mesma coisa. Se aproximou de Jesus, veio até Jesus, enfim, um leproso. Mas não disse a condição do leproso. Agora, aqui Lucas ele é mais conciso. Sim, mas porque ele é médico. Então, ele, vendo aquela situação, ele relata exatamente a condição daquele homem. Ele diz aqui no verso 12: estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Aleluia. Então, se ele estava coberto de lepra, significa que o corpo dele estava todo tomado pela lepra. Então, Lucas informa que o homem estava coberto de lepra, um tipo de estágio avançado da doença. Partes do corpo já devastado pela doença. As cartilagens do seu corpo provavelmente já estavam comprometidas pela doença, corroídas. Porque a lepra, ela corroía tipo o nariz, os ouvidos, as orelhas. Então ela corroía, um tipo de doença que vai corroendo, que vai deformando a pessoa. Provavelmente com deformidade no corpo, por conta da doença. Esse homem estava completamente arruinado pela doença. Então por isso que eu quero explorar isso. A lepra na época não era somente uma doença sem cura. Era uma doença que exigia que o contaminado fosse segregado. O que é segregar? Segregar é você separar. Você pega lá uma mercadoria que está ruim, que está com avaria. O que você faz com a mercadoria? Quem trabalha em logística sabe disso. Segrega, vamos segregar, separa, porque isso aqui não dá para entregar ao destinatário, porque ela está o quê? Está com problema, está amassado, está aqui com uma situação que não pode ser entregue, não pode ser utilizada. Então segrega. Então esse homem estava segregado da sociedade, segregado da sua família, segregado do convívio social. Aleluia. Ele estava isolado. Aleluia. Estava sem esperança, sem expectativa de vida. Senhor. Porque ele estava com o seu corpo completamente Senhor. Tem misericórdia, pela doença, Senhor, Ele pela lepra. E a lepra, a Bíblia diz que a lepra era considerada uma praga. Senhor. Se você ler lá em Levíticos capítulo 13, vai falar disso. A lepra era um símbolo não somente... A lepra simbolizava o pecado. O pecado. Não somente uma maldição, mas uma maldição, acho que por consequência do pecado. Então a lepra, à luz das Escrituras, era uma espécie de símbolo do pecado. E o que o pecado faz? O pecado separa as pessoas. Primeira lição que a lepra nos ensina, como ela sendo tipificada como pecado. A lepra aqui, ela tipifica como pecado. Então nós vamos trazer um pouco para nós. Então a lepra separa as pessoas. O que o pecado faz? Ele separa as pessoas. O pecado separa você de Deus, me separa de Deus. Aleluia. O pecado separa você do próximo. Porque se você peca, se você está em litígio com uma pessoa, de nós. se você está numa situação Senhor, de litígio, de conflito, pecando, porque a Bíblia diz que nós devemos amar uns aos outros, amar o nosso próximo. Se eu não amo, se eu estou arrumando confusão, se eu estou fazendo qualquer tipo de situação nesse sentido, eu estou separado do meu próximo e eu estou separado de mim mesmo, muitas vezes. Separado de mim mesmo. Padre. Entendeu? Tem hora que nós ficamos separados de nós mesmos. Sim, é verdade, Padre. Não aceitamos a nós mesmos. Porque estamos num pecado, um pecado que nos contamina e que muitas vezes faz nos sentirmos mal com nós mesmos. Verdade. Então separa nós de nós mesmos. Então, primeira lição, Sim, o pecado Senhor. separa o homem de Deus, separa o homem do próximo e separa o homem dele mesmo. Verdade, Senhor. Uma segunda lição,
Então, a lepra, ela insensibiliza. Você sabia que a lepra insensibiliza? Verdade, A Padre. forma que... Sabe qual que era a forma de testar, de verificar se uma pessoa estava com lepra? Era derramar um pouco de água quente no seu pé. Se ela não sentisse nada, ela estava com lepra, porque a lepra tirava toda a sensibilidade do corpo. Então ela insensibiliza. Entendeu? Insensibiliza a carne ficava insensível a reflexos dela. Triste, Entendeu? não? Muito triste. Muito triste. Então, Muito triste. O pecado também nos insensibiliza. Ele vai contaminando a nossa consciência. Verdade. Ele vai calcificando o nosso coração. Muito triste, muito Entendeu? triste. Então o pecado faz isso. Nos deixa insensíveis. Insensíveis com o problema do próximo. Verdade. Nos deixa insensíveis espiritualmente. Verdade. Cauteriza o nosso coração, nos deixa o coração endurecido. O pecado endurece o coração do homem. Nos deixa com o coração calcificado. E a terceira lição que a lepra nos ensina aqui é que o pecado deixava marca. Aliás, a lepra deixava marcas. Deixava deformidades no corpo. Deficiências terríveis no corpo. E o pecado também deixa marcas no nosso corpo. Deixa marca nas nossas emoções. Aleluia. Deixa marca na Verdade, nossa Senhor, alma. Padre. Ele deixa isso. Quantas pessoas Tiene misericórdia de que viveu em nosotros, pecado o Padre. tempo todo, Sim. principalmente pessoas prostituindo, vivendo vidas promíscuas. Verdade. E quando se converte, ela diz, aquilo deixou uma marca na sua alma, deixou uma marca no seu corpo físico. Verdade. E deixou uma marca nas suas emoções. Verdade, Senhor. Esse é o pecado. É verdade, Senhor. Então a lepra ela é contagiosa, o pecado Tiene é misericórdia de contagioso. nosotros. O pecado também, ele contagia, o pecado alastra, o pecado contamina, o pecado fermenta, o pecado vai devastando pessoas. Oh, Senhor, Como a el lepra Padre. devasta. Tiene misericórdia de A nós. lepra é mal cheirosa, o pecado também é mal cheiroso. E finalmente, a lepra mata, e o pecado também mata. Nos mata espiritualmente, porque a Bíblia diz que o preço do pecado é a morte, o salário do pecado, na verdade, é a morte física e a morte espiritual. Espiritual. Então, quando esse texto retrata o estado deste homem, ele está aguardando a morte numa situação irremediável. Então, quando o texto retrata como esse homem está com lepra, então ele está aguardando o quê? A morte numa situação irremediável, clinicamente irreversível. Mas diante do quadro do desespero dele, ele se recusa. Ele se encontrava num quadro de desespero. Mas diante desse quadro ele se recusa o quê? A se render a ele. Então eu e você precisamos, diante do quadro que vivemos, de um desespero. Amém, Nós Senhor. não podemos nos render a um quadro desse, porque esse homem tipifica o desespero humano, a desesperança humana naquela situação de lepra. Então ele ainda tem esperança. E é por causa que ele tem essa esperança, né? Senhor, tem misericórdia Então, de nós mesmos, por ele ter Pai. esperança, o que ele faz? Naquela Oh, situação, meu Deus, tantos estão assim, Senhor. ele vai até Jesus. Jesus. Então, na sua situação, muitas vezes que você se encontra hoje, né? Talvez em alguns dramas pessoais da sua vida, talvez enfermidades Jesus. físicas, talvez problema conjugal, Jesus. talvez um problema na sua família, Jesus. talvez um problema de relacionamento, talvez um problema de desespero de alma que você esteja passando, problema com seus filhos, né? Um problema de um vício que te prende, que te aprisiona, problemas que estão te torturando, É verdade, Senhor. tirando a tua paz. Quão desesperado você pode estar nesta manhã, nesse dia. Padre. É verdade, Padre. Tão longe você foi, tão longe você está. É verdade, Padre. Então, mesmo que o quadro, nesse momento da sua vida, esteja dessa forma,
Não perca a esperança. Porque Senhor. o quadro na vida daquele homem era um quadro de total desesperança, porque não havia remédio científico e não havia um médico que pudesse curar ele. Um médico na condição humana de curar aquele homem da lepra. Então esse homem vai até Jesus. E de que maneira ele vai até Jesus? Amém, Jesus, é verdade. A primeira forma que ele chega até Jesus, ele se ajoelha. Sim, Senhor, rendição. E da mesma forma, eu e você precisamos nos chegar até Jesus e nos ajoelhar diante dele. Senhor. E na segunda forma, ele se prostra diante de Jesus. E eu e você precisamos nos prostrar diante de Jesus. Jesus, é verdade. Ele adora Jesus. Eu e você precisamos adorar esse Jesus, Senhor. esse Deus. E ele declara a sua confiança em Jesus, porque ele diz, se você quiser, se tu quiseres. Ele diz aqui, o que ele diz? Se quiseres, podes purificar. Então ele declara a sua confiança que em Jesus há solução para a sua vida. Em Jesus a solução para as nossas vidas. Aleluia! Então, nós precisamos chegar. Aleluia! Senhor. De Jesus com essa verdade. confiança. Ele pode tudo o quanto ele quer. Aleluia! O quanto ele quer, ele pode tudo. Porque Aleluia. ele quis curar esse homem. Ele verdade, disse, Senhor. sim. Aleluia! Jesus estendeu a mão. Ele roga a Jesus, se quiseres, podes purificar. Jesus estende a sua mão e toca nele e diz, quero, seja purificado. Jesus, ele pode fazer o que ele quiser na minha vida e na sua vida. Para Jesus não há causa impossível, não há problema insolúvel. Aleluia! Nele Senhor! não há vida. É verdade, Padre. Em Jesus não há vida É irrecuperável. verdade, Senhor, Padre. Nele não há família sem solução Sim, para os Senhor. seus problemas. Nele não há relacionamento que não possa ser restaurado. Verdade, Nele Senhor. não há mal que não seja curado. Não há vício que não seja Não, liberto. Senhor. Não há pessoas viciadas que não possam ser libertas. Nele há solução para os nossos problemas. Nele há solução para a nossa vida. Aleluia! Então nós temos que nos chegar a Ele, como esse homem chegou, ajoelharmos diante dele, nos prostrarmos, adorarmos e reconhecer que Ele é Deus, que Ele é o Deus do impossível, É verdade, que Ele Senhor, pode Ele é fazer Padre. aquilo que eu e você não podemos fazer. Senhor. Aquilo que nossa alma está em desespero, aquilo que hoje tira o nosso sono, aquilo que tira a nossa paz, Ele é o príncipe da paz. Ele pode fazer o que Ele quiser, o quanto Ele quiser. Então, essa é a palavra para as nossas vidas nessa manhã. Senhor, Não Padre, perca a muitas esperança, gracias, porque Senhor. nós estamos diante de um Gracias por esta Deus palavra. extraordinário, de um É Deus de verdade, poder, Senhor. de um Deus de graça, de um Deus de misericórdia, revelado na pessoa do Senhor Verdade, Jesus. Senhor. E esse homem chega Aleluia. nessa condição e ele foi curado. E Jesus ainda disse, não fale para ninguém, se apresente ao sacerdote Verdade, e leve o Senhor. sacrifício. Verdade. E ele diz aqui, então Jesus lhe ordenou, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais. E tanto Mateus e Marcos relatam que esse homem, ele não deixou de falar, ele foi falando. E por isso que as multidões começaram a chegar até Jesus. Senhor. Porque as multidões eram pessoas desesperadas, pessoas também que com problemas insolúveis, enfermidades incuráveis, chegaram-se a Jesus para serem curadas. Amém? Déjame dizer uma coisa. Ayer eu estava falando com uma pessoa e eu falei para ela que estaremos orando também por ela, né? Ela está com um sentimento tão triste dentro de si mesma. O ódio, a ira está assim, la consumindo.
E ela me disse a seguinte coisa: Ana, não tenho vontade de regressar à minha casa. Não tenho vontade de voltar para minha casa. Quando eu chego na minha casa, e é verdade, a casa dela fica fechada, gente. Eles chegam, almoçam e vão descansar e a casa fica fechada. Seja sol, seja calor, seja frio. E eu só estou dormindo. Eu acordo, vou trabalhar, volto e eu só quero dormir. E ali eu conversando com ela, e algo que ela me falou assim: não é medo que ela tem. Ela não tem medo, porque ela está lidando com a população, ela está lidando dentro do contexto que ela vive. Então ela falou assim: você sabe que eu não tenho medo, é só você se guardar, é só você fazer aquilo que você tem que fazer e pronto, e Deus cuida de você. Mas a minha revolta dentro de mim mesmo é de todo o contexto que o mundo tem vivido, dentro de contexto de injustiça. E isso está consumindo ela. E eu conversei com ela ontem um pouquinho e disse a ela para ela não ficar assim. E o mundo está caído por causa do pecado. Então você vai ver muita injustiça, você vai ver muitos problemas, você vai ver muitos problemas. Ayer estava depois, porque estava passando el domingo espectacular en la Record, y yo estaba viendo la situación de Venezuela, la situación de nuestra Cuba, en muchos países, muchas naciones como está. Y eso todo es por causa del pecado. El hombre está haciendo todo que puede de su naturaleza caída. Entonces vamos a ver muchas cosas. Por eso no quede así. La esperanza está en Jesús. Si nosotros no tuviéramos esta esperanza en nuestro corazón, vamos a caer. Entonces estamos aquí. Esta persona puede estar con su alma leprosa, ¿no? Sí. Su alma está leprosa. Por causa do ódio, por causa de la raiva que está carregando. E você pode estar assim também. Não pode ser o ódio, mas pode ser a revolta, o medo, muitas coisas. Amém? Então vamos orar. Sim, vamos. Depois da palavra, só há Sim, um caminho. vamos. Solamente isso. Para que o Jesus que curou o leproso venha também nos curar. Venha fazer algo sobrenatural nas nossas vidas. Sim. Venha curar a nossa alma. Sim, o desespero. Oh, Senhor, Padre, tenha misericórdia. Venha atuar na nossa família. Venha atuar em situações que entendemos que são insolúveis aos nossos olhos naturais. Sim, é verdade. Mas vamos apresentar aquele que tem poder para resolver tudo quanto Ele quiser. Sim. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, graças te damos, ó Deus, por esse dia, pela manifestação do seu amor, da sua graça e do seu favor sobre as nossas vidas, ó Deus. É verdade, Padre. Nós oramos, Senhor, nessa manhã e pedimos que o Senhor aplique essa palavra, Senhor, nas nossas vidas, ó Deus. Sim, Senhor. Em nome de Jesus. Nome de Jesus. Mas oro também, Senhor, mas peço que o Senhor vá em encontro daqueles que estão, Senhor, com uma espécie de lepra, Senhor, em suas vidas. Sim, é verdade, não, Senhor. Senhor, a lepra que esse homem estava, sim, mas algo Senhor. Que tipifica, Senhor, uma sim, lepra, Pai, Padre. Aonde causa um desespero, aonde causa, Senhor, uma dor, seja na alma, seja no sentimento, seja nas emoções, sim, seja, Senhor, situações insolúveis, ó Deus, na sua casa, na sua vida conjugal, nos seus relacionamentos que estejam estremecidos com os filhos, ó Deus. É verdade. Enfim, Senhor, um vício, Pai Santo, sim. Situações, ó Deus, que perderam já o controle, Pai Santo. Amém, amém. E que há, Senhor, já uma desesperança causada por tudo isso, Pai. Então, Senhor, eu oro para que o Senhor vá ao encontro, Senhor, dessas pessoas, ó Pai, dessas situações. Sim. E o Senhor, ó Pai, estenda a tua mão, toque sim, como o Senhor tocou, ó Pai, nesse leproso.
É E o verdade. Senhor tocou ali, ele foi limpo e foi liberto. Que o Senhor intervenha nessas situações. É verdade, e Senhor. haja, Senhor, solução. Haja sinais do Senhor. Verdade, Pai Senhor. Santo, em nome de Jesus, ó Deus. É E verdade, o seu Senhor. nome seja glorificado. E haja testemunho para a glória Sim. do Pai, do Filho e do Em Espírito nome Santo. de Jesus. Como esse homem saiu testemunhando, É Senhor, verdade, a Senhor, respeito do Padre. Senhor. E o Senhor ainda Em disse a nome ele, de não conte a Jesus. ninguém, apenas Em apresente ao nome de sacerdote. Jesus. Mas, Pai, que o Senhor possa fazer isso para que o seu nome seja, Senhor, glorificado, para que as Nome de pessoas Jesus. compreendam que há um Deus de graça, há um Deus que se importa com a nossa situação, há um Deus que tem poder para nos libertar, há um Deus que tem poder para transformar a Verdade, situação Senhor. das nossas vidas, há um Deus que pode nos limpar, nos curar, nos encorajar, nos levantar. Há um Deus que pode fazer sinais, prodígios e maravilhas extraordinários na nossa vida, na nossa família, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Em nome do Pai. Senhor Jesus. Alcanza ahora Amén. que está pasando por algún problema y su corazón está leproso, está con Amén. este problema mucho grave. No tiene más voluntad de vivir, Amén. no tiene más voluntad de se levantar de su cama. En nombre de Jesús, alcanza ese ahora, alcanza esta hora, porque el Señor ya quebró las corrientes de lo pecado cuando nosotros lo aceptamos en nuestro corazón. Por eso el diablo no tiene poder. El diablo no tiene poder sobre nuestra vida. Amém. Por eso vale el encuentro de esta amada, de este amado que está ahí así. El diablo no puede hacer nada contra nosotros, solamente Amén. cuando dejamos. Y cuando dejamos, Él nos paraliza. Él nos paraliza. Entonces, levanta desta cama. Levanta Amém. desta cama, levanta desta cama, você que está parado, você que está Amém. parada. Amém. O Senhor te trouxe para ter vida e vida em abundância. O Senhor Amém. te trouxe para te trazer e te dar vida em abundância. Não é nisso que eu estou falando, é vida em paz, aqui dentro, dentro de si mesmo, dentro de seu coração. Por isso, levanta desta cama, em nome de Jesus. Esta é a oração. Que você seja liberto, liberta desse mal que está te trayendo esta lepra em seu coração. Que está lhe deixando paralisado, paralisada. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Aleluia. Então vamos orar aqui para os enfermos. Aleluia. Também algumas Em nome de outras orações, Jesus. aos enlutados, às famílias Aleluia. necessitadas, em nome de Jesus. Aleluia. E depois nós vamos encerrar. É verdade, Amém? Senhor. Aleluia. Senhor Deus, nós queremos apresentar ao Senhor, ó Deus, as pessoas que estão enfermas. É verdade, que estão Senhor, físicos, Padre. que estão internadas, que estão, Senhor, Senhor. necessitando, Pai Santo, da intervenção do Senhor. Visita, Senhor, os leitos de hospital nesse momento. Em nome a nossa de nação, Jesus, Senhor. ahora. Sobre as E nações, entra, ahora. Senhor, com a provisão do Senhor de É cura. verdade. Senhor, em nome de Jesus, Pai Santo. O Senhor é médico dos médicos. O Senhor Verdade. tocou, Pai Santo, em um leproso e o Verdade. Senhor curou ele da lepra. Verdade. A lepra é uma Em nome doença, de Jesus. Senhor, que não tinha cura. Aleluia. Algumas lepras, Senhor, avançadas. O estágio avançado da lepra não havia Senhor, cura Pai. para aquelas pessoas, ó Deus. E o Aleluia. Senhor curou não só esse leproso, o Senhor curou leprosos ao Verdade. longo, Senhor, É verdade. da sua caminhada, Pai Santo, nessa terra, na pessoa de Jesus, Pai Santo. Sim. Então, Senhor, vá ao encontro dessas pessoas. Em nome de nesses Jesus, hospitais alcança que a estão hora. entubadas, que Alcança estão, a Senhor, hora. ali, Senhor, inconscientes, Pai Alcança Santo, a hora. que estão, Senhor, acometidas pelo Covid, pelo câncer, Verdade. pelo Alzheimer, Senhor, e por outro Sim. tipo de enfermidade que nós não conhecemos, ó Deus, mas, Pai Santo, que traz, que leva a óbito, Senhor, que tira a vida das pessoas, Pai Santo, em nome de Jesus, Senhor, tem misericórdia, Pai Santo,
Em nome de Jesus, também vai ao encontro daqueles que estão com doenças emocionais. Verdade, Senhor. Põe as tuas mãos, ó Pai, para libertá-los, Pai Verdade, Santo. Padre. Libertar a sua alma do desespero, libertar a sua alma, Sim, Senhor, da falta de paz e de esperança, Pai. Em nome de Jesus. Oramos também, Senhor, pelas famílias enlutadas, as famílias, Pai Santo, que têm, Senhor, vivido a tristeza da perda, Senhor, da separação física, Deus. Senhor, vá ao encontro dessas vidas. Senhor, toque-os nos seus corações, que haja o bálsamo do Senhor seja derramado nesses corações, haja paz do Senhor nesses corações, haja refrigério para a alma, Senhor. Em nome de Jesus, Pai Santo, que haja o abraço do Senhor, ó Deus, sobre esses corações. Senhor, em nome de Jesus, haja preenchimento do Senhor no espaço vazio que ficou, Senhor, pela separação do ente querido, Pai Santo. Em nome de Jesus, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Oramos também, Senhor, pelas famílias necessitadas, as famílias que precisam de Verdade, emprego, Senhor. que precisam de alimentação, Verdade, que precisam, Senhor. Pai Santo, do Verdade, milagre do Senhor, Senhor Padre. no dia de Liberdade, hoje, nesse Senhor. mês, Pai Santo. Em nome de Misericórdia, Jesus, Senhor. Deus. Tenha misericórdia, Necessidade, Pai Senhor. Santo. Põe as tuas mãos santas de poder para operar o sobrenatural, para levar ali, Senhor, a provisão, o alimento para essas vidas, Pai Santo. Em nome do Senhor Jesus, Pai, tem misericórdia, Senhor. Aleluia. O Senhor é um Deus compassivo, o Senhor é um Deus de amor, o Senhor é um Deus de graça, Deus. Por favor, Senhor, tenha misericórdia, Pai Santo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém. Y crea, el Señor está guiando todo. Mas nosotros necesitamos ir a Él. Una cosa, en muchos casos, la persona fue hasta Jesús. Hasta Jesús. Nosotros necesitamos ir hasta Jesús. En algunos casos, Él fue hasta la persona. Mas en otros casos, nosotros tenemos que ir hasta Jesús. Entonces, vaya hasta Jesús. Vaya hasta Jesús. Amém. E diga Esse isso. homem foi até Jesus. Ele rompeu as barreiras. Esse Ele slogan. rompeu as barreiras e ele foi até o Senhor Jesus. Rompa as barreiras. Quebre as barreiras. Quebre as Da sua falta de correntes. fé, da sua desespero. Quebre essas barreiras. Vá a Jesus. Em nome de Nele há esperança. Ele é o Consolador. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Amém? Vá até Ele. Aleluia. Se prostre diante dEle. O adore. O reverencie. Vá até Ele. Ele está de braços abertos para te receber. Aleluia! Assim como Ele recebeu Glória aquele a Deus! leproso e tocou. Não podia tocar em pessoas leprosas. Não. Você poderia ficar contaminado. Mas Ele toca. Os 3 evangelistas foram unânimes em dizer: Aleluia! Jesus tocou. Está consumado. E ele imediatamente foi tocado. Vá Está com Jesus para que ele consumado. toque em você e você seja curado, seja liberto Aleluia. para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Amém? Amém. E eu quero encerrar abençoando a sua vida com a bênção sacerdotal de Números 6:24, que diz assim, na versão Almeida Antiga: que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti Aleluia. e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Aleluia. Te dê uma semana abençoada. Te dê uns dias debaixo do amor, da graça e da misericórdia dEle, do cuidado dEle. Em nome de Jesus. Verdade. Receba o nosso abraço carinhoso e até quarta-feira, se Deus assim nos Es permitir. verdad, Señor el Padre. Em nome de Jesus. Hoy yo estaré haciendo una live con nuestro amado hermano de Perú, las 18 de Brasil y las 16 de la tarde de Perú. Vamos a hablar sobre el Señor, el Jesús. Entonces está convidado a estar con nosotros en esta live hoy, las 18 horas de Brasil, y de Perú a las
16. Vamos fazer essa live em la página dele, el Brian. Mas eu vou compartilhar em minha página também. Ok? Então, graças. Buenos dias. Tchau, pessoal. Um beijo. Beijo pra você.